Nesse vídeo eu vou te ensinar a descobrir quanto que tu precisa ter de dinheiro investido lá na frente para se aposentar de forma tranquila e também vou te ajudar a traçar um plano com algumas opções de investimentos para a tua aposentadoria. Opa, meu nome é Francisco Abrunhosa, sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Antes de tudo, é importante destacar uma coisa: não existe uma regra universal que diz o que todos devem fazer ou como que todos devem investir para sua aposentadoria. Isso porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm objetivos diferentes, elas querem se aposentar em tempos diferentes, elas querem ter uma qualidade de vida diferente lá na frente e as pessoas têm uma tolerância a riscos diferente. Por isso que o objetivo desse vídeo é apenas apresentar uma forma de te ajudar a definir o que é melhor para ti, como que tu deve montar o teu plano para a aposentadoria. Então, para saber como que a gente vai investir para a nossa aposentadoria, a primeira coisa que a gente precisa é saber qual a qualidade de vida que a gente quer ter lá na frente quando se aposentar. Ou seja, a gente precisa saber quanto que a gente quer ganhar por mês. E daí, com base nesse valor, a gente consegue determinar também quanto que a gente precisa ter investido para se aposentar. E aqui vem outra coisa importante, outra decisão importante. Existem basicamente duas formas de a gente se programar para a aposentadoria. Primeiro, ou a gente vai poupar dinheiro e investir um pouco todos os meses para chegar lá na frente ter um montante grande e daí quando se aposentar começar a sacar desse dinheiro todos os meses por um bom tempo, sacando do montante principal até a gente morrer ou até ele acabar. Ou a outra forma é a gente se programar para investir uma quantia e formar um montante grande que vai gerar renda passiva e a gente vai viver somente dessa renda passiva, mas sem mexer no montante grande. Eu prefiro muitas vezes a segunda opção, de viver apenas da renda passiva desse investimento. Porque no primeiro, como que funciona? A gente se programa quanto que deve ser esse montante com base em qual idade que a gente vai se aposentar e por quanto tempo a gente vai viver ainda depois. Então, por exemplo, digamos que eu me programo que vou me aposentar com 65, 70 anos e que eu ainda vou viver 30 anos depois disso. Então eu vou ficar resgatando, a partir desses 65, 70 anos, eu vou ficar resgatando desse montante durante 30 anos. Tá, e se eu viver mais do que isso? Se eu programar que eu vou viver até os 100 anos e viver até os 105, então significa que o dinheiro vai acabar nos meus 100 anos e nos meus últimos 5 anos eu vou estar sem dinheiro, eu vou estar um mendigo? Por isso que eu prefiro muito mais esta opção aqui, onde a gente vai onde a gente vai viver somente da renda passiva desse dinheiro. Por quê? Porque daí o montante principal vai estar lá, vai estar crescendo ainda, ou seja, ele vai continuar crescendo e o valor que a gente consegue resgatar de renda passiva por mês também vai crescendo. E também, quando a gente morrer, esse valor que a gente tem investido vai ficar de herança para nossa família ou para quem que a gente quiser deixar, diferente do primeiro cenário, onde esse dinheiro acaba quando a gente morre. Por causa disso tudo, que todas as simulações que serão feitas aqui neste vídeo vão ser considerando o segundo cenário, de viver somente da renda passiva do dinheiro que a gente tem investido. Agora sim que a gente vai para a parte interessante. Vamos começar a fazer uns cálculos e umas simulações aqui que com certeza vão fazer tu deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. Mas para isso a gente vai aqui para a tela do computador, que fica muito mais fácil, muito mais didático de mostrar essas simulações. Beleza, como eu disse, a primeira coisa que a gente precisa definir é qual a qualidade de vida que a gente quer ter lá na frente, ou seja, qual a renda mensal que eu quero ter lá na frente. Então, digamos que para mim ter uma renda mensal aí de uns 5 mil reais por mês já vai me garantir uma qualidade de vida boa. Então, qual que é a renda mensal que eu quero? 5 mil reais. Tá, outra coisa que eu preciso agora a gente precisa saber quanto que nós precisamos ter investido lá na frente para se aposentar com essa renda mensal aqui de 5 mil reais. E para isso a gente precisa de outra informação. A gente precisa saber quanto que nós acreditamos que a nossa carteira de investimentos vai render por mês. E a gente precisa da rentabilidade média mensal da nossa carteira. Tá, Francisco, como que eu descubro isso? Não tem como descobrir isso. Simples. Use como meta, assim, a taxa Selic atual. Então, por exemplo, hoje a taxa Selic está em 2,25% ao ano.
Então o que a gente faz? A gente considera a taxa Selic e coloca um plus em cima disso. Por quê? Porque a taxa Selic é a rentabilidade mínima que todas as pessoas deveriam ter na sua carteira de investimentos. E um spoiler aqui, quem investe na poupança, que infelizmente a maioria dos brasileiros não tem nem isso. E eu já fiz um vídeo sobre explicando quanto que rende a poupança, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição. Mas beleza, se hoje a taxa Selic está em 2,25% ao ano, significa que mensalmente isso equivale a um pouquinho menos do que 0,2%. Isso daqui, e não é só dividir por 12, tá? Se só dividir por 12, não dá o valor correto. Dá algo aproximado, mas não dá o valor correto. Mas se bem que isso daqui meio que tanto faz, nesse cenário aqui meio que tanto faz, só porque a gente precisa ter uma ideia de quanto que rende a Selic hoje. Então, a gente precisa colocar uma rentabilidade. Como o pensamento de longo prazo, é uma obrigação a tua carteira render mais do que a taxa Selic. Porque quanto maior o prazo de investimento, maior a rentabilidade que a gente consegue na nossa carteira. Então, sendo muito conservador, eu sei que a maioria das pessoas, no Brasil principalmente, preferem segurança nos seus investimentos ao invés de rentabilidade. Isso daí uma pesquisa que eu vi, uma reportagem que eu vi que foi a Ambima que fez, de que metade dos brasileiros preferem segurança nos seus investimentos ao invés de rentabilidade. Então, o primeiro cenário, a primeira simulação que a gente vai fazer vai ser considerando uma pessoa conservadora, que prefere segurança ao invés de rentabilidade. Mas mesmo assim, mesmo uma pessoa conservadora, ela consegue uma rentabilidade mensal no longo prazo um pouquinho acima da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está hoje aí rendendo mais ou menos 0,2% ao mês, uma rentabilidade de 0,3% ao mês é perfeitamente factível. É muito fácil de conseguir essa rentabilidade pensando em 20, 30, 40 anos, que é quando a maioria das pessoas quer se aposentar, ou deveria começar a se programar para se aposentar. Então, considerando que eu quero ganhar 5 mil reais por mês lá na frente, considerando que a minha carteira de investimentos vai render mais ou menos 0,3% ao mês, para eu saber quanto que eu preciso ter lá na frente, é só pegar isso daqui e dividir por isso daqui. 1.600.000 reais, mais ou menos. É claro que isso daqui é uma simulação. Eu estou considerando a taxa Selic hoje, mas pensa que em 20, 30, 40 anos, isso daqui vai mudar muito. Isso daqui é só para ter uma ideia de como que a gente tem que se programar. Tá, Francisco, mas então onde que eu invisto, quanto que eu invisto por mês para conseguir chegar nesse valor aqui lá na frente e poder me aposentar mais ou menos com essa renda aqui? Como essa simulação é pensando em uma pessoa conservadora que prefere segurança nos seus investimentos, então nós vamos usar nessa simulação os investimentos mais seguros do Brasil, que são os títulos do Tesouro Direto. E olha só que interessante, o Tesouro Direto ele tem um simulador no site oficial dele e nós vamos utilizar este simulador aqui para fazer a simulação. Então vamos lá, quer descobrir o investimento ideal para você? Vamos começar. O que você quer conquistar com o seu investimento? Aposentadoria, casa nova, estudos, carro novo, reserva ou só quer investir? A gente que está simulando aqui para aposentadoria. Por quanto tempo pretende deixar o dinheiro investido? De 1 a 3 anos, de 3 a 9 anos, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Durante esse período, o que é mais importante para você? Saber exatamente quanto vou ganhar ou investir em um título que garanta rentabilidade acima da inflação? Quando a gente fala de investimentos no longo prazo para aposentadoria, 10, 20, 30, 40 anos, o mais importante de tudo é que o nosso dinheiro renda acima da inflação. Porque a inflação, ela corrói o nosso dinheiro, ela tira o nosso poder de compra. Então, o mais importante para a aposentadoria é garantir que o nosso dinheiro esteja rendendo acima da inflação. Como deseja receber a remuneração do seu investimento? De uma só vez no final do período ou receber semestralmente? É claro que depois que a gente já tiver aposentado e que a gente já tiver juntado esse dinheiro, a gente vai preferir receber uma parte dele de tempos em tempos, seja de 6 em 6 meses, seja de mensalmente. Mas, como a gente está simulando aqui a fase de construção de patrimônio, o mais importante é que essa pergunta aqui, ele tá me perguntando se eu quero um título que paga juros semestrais ou não. Na fase de construção de patrimônio, o de juros semestrais não é bom. Por quê? Porque ele diminui o efeito dos juros compostos. Porque como ele te resgata uma parte de 6 em 6 meses,
os juros vão incidindo cada vez sobre um valor menor. Isso daí diminui o efeito dos juros compostos. Por isso que para a fase de construção de patrimônio, o melhor é esse daqui. E daí ele vai dizer quais os títulos que nós temos. Veja o que encontramos. Tesouro IPCA mais 2035 e 2045. Por quê? Porque aqui garante que o título vai render acima da inflação e é de longo prazo, que é o melhor para a aposentadoria. Então, vamos simular, no caso aqui, ó, nós estamos em 2020, então até 2045 dá 25 anos. Como não tem título com prazo maior do que isso, vamos utilizar esse daqui, só para exemplo. Dois mil anos depois. Que tipo de simulação deseja fazer? O quanto eu quero investir hoje, o quanto eu quero resgatar no futuro? Quanto eu quero resgatar no futuro? Que valor você quer resgatar? Eu coloquei aqui, vamos arredondar para 1.600.000 reais. De que forma prefere fazer? Uma única aplicação, investir mensalmente. Investir mensalmente, né? Se eu já tivesse 1.600.000, você já estava aposentado. Você já tem dinheiro disponível agora? Ah, tá. Se eu já tenho alguma coisa hoje para começar ou se eu vou começar do zero. Vamos dizer que eu vou começar do zero aqui. Mas caso tu tenha alguma coisa, tu coloca o valor que tu já tem investido aqui hoje ou o valor que tu já tem para começar a investir. Então aqui ele dá o resultado da minha simulação para eu resgatar na data de vencimento desse título aqui, que é 15 de 5 de 2045. Para eu resgatar 1.600.000 reais, eu precisaria investir em torno de 2.300 reais por mês. E daí ele dá tudo aqui certinho, quanto que seria o valor bruto, quanto que teria de imposto, quanto teria de custódia da bolsa e o valor líquido seria aqui praticamente 1.600.000. E daí ele compara com outros investimentos aqui também, mas isso daqui tu não presta atenção nisso. Daí tu tá pensando, tá, Francisco, puta merda, mas 2.300 reais por mês, eu não tenho 2.300 reais por mês para investir. Só que isso daqui é apenas uma simulação e a gente utilizou o título com prazo mais longo que tinha, mas não significa que tu vai se aposentar em 2045. Pode ser que tu vai se aposentar daqui a 30 anos, 40 anos, não sei. Pode ser que tu queira receber menos do que 5 mil por mês, mas daí no caso tu começaria investindo nesse título aqui, investindo o quanto tu conseguir, o máximo que tu conseguir, porque quando vai chegando perto do vencimento desse título, o Tesouro cria um outro título com prazo maior. Então tu continuaria investindo, ou seja, para chegar nesses mesmos 1.600.000 em um prazo maior, tu precisaria de menos do que esses 2.300 reais por mês. Ah, Francisco, mas mesmo assim é muito dinheiro, eu não tenho 2.300 reais para investir todo mês e não, para mim não dá, não consigo. Esta simulação aqui foi considerando uma pessoa muito conservadora. Isso daqui é a simulação mais conservadora que existe. Assim. Então, vamos fazer uma segunda simulação considerando outros ativos. Os ativos que, na minha opinião, são os melhores ativos para a aposentadoria, que são as ações. Por quê? Porque as ações são negócios e os negócios são os ativos mais lucrativos que existem. E ações são a melhor forma de investir em negócios. Por que negócios são os melhores ativos que existem, os negócios mais lucrativos? Porque, pensa o seguinte, se eu sou dono de uma empresa e eu vejo que a minha empresa está me dando uma rentabilidade anual ali, que é mais ou menos a mesma coisa que o CDI, que a Selic, por que eu vou manter a minha empresa aberta? Eu venderia ela e investiria no CDI. E daí não existiriam mais empresas no Brasil, não existiriam mais empresas no mundo. Ou seja, as empresas existem porque elas são muito lucrativas e as ações são a melhor forma de investir em empresas. E eu sei que investindo na bolsa de valores, investindo em ações, é perfeitamente possível conseguir uma rentabilidade média e mensal de 0,5% ao mês. Sendo conservador ainda, viu? Então, agora, considerando que eu quero ganhar os mesmos 5 mil reais por mês lá na frente quando eu me aposentar, mas agora a minha rentabilidade média é de 0,5% ao mês, quanto que eu precisaria ter investido para ganhar isso? 1 milhão de reais, ou seja, aí já diminuiu bastante o valor que eu preciso lá na frente para ganhar isso daqui. Tá, Francisco, quanto que eu preciso investir por mês então na bolsa para ganhar isso daqui? Então eu fiz uma simulação considerando o mesmo aporte que a gente utilizou lá, que deu de resultado na simulação do Tesouro Direto, R$ 2.300, mas considerando 0,5% ao mês. Então, olha só, se eu investisse R$ 2.300 por mês, considerando essa rentabilidade mensal aqui de 0,5%,
Em 10 anos eu já teria 383 mil, em 20 anos eu já teria mais de 1 milhão, em 30 anos 2 milhões e em 40 anos 5 milhões de reais, o que já me renderia uma renda mensal muito maior que isso, né? E daí eu sei que tu tá pensando, tá, Francisco, mas eu não vou investir R$ 2.300 por mês, eu não tenho esse dinheiro. Isso daqui foi apenas uma simulação considerando a rentabilidade de 0,5% ao mês. Na bolsa, dá para conseguir bem mais do que isso. Ah, Francisco, mas ações não é um negócio muito arriscado, eu posso perder dinheiro. Sim, se tu não souber o que tu está fazendo, mas investindo no longo prazo, pensando no buy and hold, seja comprar ações de boas empresas e permanecer com elas no longo prazo, as ações dessas boas empresas normalmente vão se valorizar. Elas sempre se valorizam porque as ações são os ativos mais rentáveis do mundo. E é possível sim enriquecer na bolsa de valores, mesmo investindo pouco dinheiro por mês, investindo ali 200, 300 reais por mês, porque é possível ter uma rentabilidade bem maior do que esses 0,5% ao mês aqui que eu utilizei. E eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando outras simulações de como é possível enriquecer na bolsa de valores mesmo tendo pouco dinheiro para investir. Então, se tu quer ver mais simulações de investir na bolsa pensando no longo prazo, pensando na aposentadoria, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards e também aqui embaixo nos links da descrição. E depois que tu chega nesse patrimônio aqui, ou em um patrimônio menor ou maior que esse lá na frente, tu não precisa deixar todo o teu dinheiro investido em ações. Tu pode montar uma carteira de investimentos mais segura, com uma parte investida em renda fixa, outra parte em renda variável, e nessa parte de renda variável tu pode deixar um pouco em fundos imobiliários, que dá uma renda mensal, porque as ações, algumas vão pagar dividendos uma vez por ano, outras 2 vezes por ano, outras 3 vezes por ano, enfim. Tu vai formar uma carteira, quando tu tem um patrimônio maior, o mais importante é tu conservar esse patrimônio. Então tu cria uma carteira de investimentos mais segura, mais diversificada. Agora eu imagino que tu deve estar pensando, ué Francisco, mas e previdência privada? Não é uma boa previdência privada para aposentadoria? Previdência privada é um assunto mais delicado, por quê? Porque a maioria das previdências privadas que os grandes bancos oferecem são uma merda. E eu garanto que essas simulações que eu mostrei aqui vão ser melhores do que a maioria das previdências privadas que tem aí à venda nos bancos. E algumas poucas são boas, mas eu não vou entrar em mais detalhes sobre previdência privada aqui, porque eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso. Se tu ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo, pode deixar aí embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o teu like no vídeo e se inscrever no canal. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.